A graça e a paz, meus queridos. Mais uma vez, quero pedir a gentileza de que vocês abram as suas Bíblias no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, começando no versículo 13. Nós vamos ler até o 19. Mateus, capítulo de número 16, de 13 a 19. Quem encontrou o texto, diga amém. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou? Respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram estas coisas, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. E amém. Podem tomar os seus assentos. Depois de algumas semanas, talvez alguns meses, falando sobre o encontro com Deus, e até puxando aquele ganchozinho para o mês missionário, nós hoje vamos começar uma outra temática. E dessa vez a palavra-chave é igreja. Nós vamos falar sobre a igreja. O texto de hoje é a primeira vez que a palavra igreja aparece na Escritura Sagrada, especialmente no Novo Testamento. E ainda o Senhor está falando no futuro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja do Senhor Jesus, que foi estabelecida, é a maior de todas as instituições da face da terra. A mais resistente, a mais duradoura, a mais promissora. Ela resistiu à Inquisição, ela resistiu às perseguições, ela resistiu às cortinas de ferro, ela resistiu aos martírios de muitos dos seus homens, heróis, homens de fé. Ela resistiu até mesmo às tentativas de infiltrações hereges, ela resistiu às heresias e até resistiu às indiferenças, às discórdias internas entre irmãos, às politicagens entre os próprios membros da igreja. Ela resistiu e tem resistido ao longo de mais de 2000 anos. Acho que nenhuma instituição nesse planeta foi tão resistente como a igreja. Ela resistiu esse tempo todo e ainda está aqui. E apesar de tudo isso, apesar de a igreja ser algo tão fundamental para nós, e ser frequentada por milhares e milhares de pessoas em todo o mundo, ainda se sabe pouco sobre ela. Parece que muitas vezes nós ignoramos os verdadeiros significados desta palavra e até nos portamos como se de fato não a conhecêssemos. A igreja precisa ser, obviamente, traduzida para o nosso entendimento da forma como realmente ela foi idealizada e como o Senhor realmente a criou. Mas isso não acontece. Nesse dia que Jesus estava com seus discípulos, por exemplo, ele perguntou sobre si: o que falam a meu respeito? E muitas pessoas disseram: olha, falam que é profeta, que é um dos profetas, que é João Batista, Elias, Jeremias e qualquer outro profeta do Antigo Testamento. Mas Jesus queria saber daqueles discípulos que logo se tornaria a sua igreja. E vocês? O que vocês acham? Então Pedro levantou a voz e disse assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo.
E Jesus disse, graças a Deus, eu dou graças ao Pai, porque não foi nem a carne e o sangue que te revelou uma coisa tão importante, mas meu Pai que está no céu. E eu vou dizer que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. E é claro que esta pedra não é nada mais, nada menos do que a própria confissão de Pedro. Todo mundo que traz para a sua vida a plena convicção de que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, obviamente está se tornando um verdadeiro membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós precisamos saber mais sobre a igreja. E hoje eu acho que nós vamos falar algumas semanas, talvez, algumas vezes, vamos conhecer alguns detalhes sobre a mesma, como ela se porta, qual foi a visão de Jesus sobre ela e qual é o seu princípio, como que ela surgiu e de maneira como ela trabalha e quais são os nossos parâmetros principais. Mas hoje nós vamos seguir 3 coisas. Nós vamos falar sobre a sua formação, como que nós entendemos a sua formação como igreja. E vamos falar um pouquinho também sobre a sua estrutura. Qual é a estrutura da igreja? Porque as pessoas estudam tanto, escrevem livros e fazem tantas coisas e acham que a igreja deve ter uma estrutura assim gigantesca. Mas nós vamos ver o que é que a palavra de Deus diz e como que essa igreja de fato é estruturada. E vamos terminar hoje com as suas prioridades. Se a igreja está estabelecida, se a igreja está sobre a terra, se a igreja tem planos, se Deus tem planos e tem objetivos com a igreja, quais são as prioridades dessa igreja? A quem ou de que maneira, onde a igreja realmente deve investir a sua energia, a sua força, sua capacidade, onde a igreja deve dedicar todo o seu empenho. Nós temos que saber quais são as prioridades. Mas olha, veja bem, quando nós falamos sobre a estrutura da igreja, nós precisamos entender o seguinte: a igreja, como nós já ouvimos tantas vezes falar, é o corpo de Cristo. Mas quando falamos assim, o corpo de Cristo, nós estamos falando na sua coletividade. A igreja como um todo. Todas as vezes que você ouviu uma referência dada assim a todos os crentes de todos os lugares, isso é sinônimo do corpo de Cristo. Quando o corpo, e obviamente o Senhor tem muitas instruções, a palavra de Paulo aos Coríntios tem muitas instruções sobre isso, falando sobre a diversidade de membros. Nós temos membros, se nós olharmos para um corpo humano, vamos descobrir que ele tem cabeça, tronco e membros, tem braço, tem perna, tem dedo, tem ouvido, tem boca, tem todas essas coisas. E todos os membros do corpo, conforme instrui Paulo aos Coríntios 12, são importantíssimos. Nós não dispensamos nenhum. Nós não dispensamos um dedinho pequeno, uma unha do dedo, nós não dispensamos nada. Nós percebemos até que quando um desses membros do corpo sofre alguma alteração, todos os demais corpos, o corpo como um todo sofre também e se torna instável ou desestabilizado por conta da fraqueza de um dos seus membros. Então a igreja do Senhor é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, mas a igreja é o corpo. E a igreja há uma expressão que Paulo fala, por exemplo, na carta aos Coríntios, sobre o edifício, né? Traduz a palavra, muda um pouco de corpo para edifício. E aí ele diz o seguinte: existe um fundamento que foi lançado, e o fundamento é Cristo. Cristo é a rocha, Cristo é a base. A igreja não existe sem Cristo. Existe uma outra coisa sobre esse fundamento. Foi construído sobre ele um edifício. E esse edifício, obviamente, tem estrutura. Esse edifício é a igreja. Então pense bem numa coisa. Você nunca ouviu falar que alguém construísse um prédio enorme, fizesse uma estrutura gigantesca para morar pessoas em cima, sem construir um fundamento. O fundamento é que dá base, que dá sustentação ao edifício. Quanto mais profundo, quanto mais estável, quanto mais alicerçado, mais alto e mais forte, mais resistente se torna aquele edifício. Então, Cristo é o nosso fundamento. Cristo é a base de tudo. Sem Cristo não teria igreja. Mas a igreja também precisa ser construída sobre esse edifício. E sabe o que acontece de vez em quando? Eu também nunca vi ninguém construir, assim como eu nunca vi ninguém construir um prédio em cima de algo que não existe, num fundamento que não tem, eu também nunca vi ninguém morar em cima de edifício, em cima de fundamento. Eu nunca vi alguém dizer assim: eu fiz um alicerce muito grande e estou morando lá em cima dele. Não, as pessoas precisam do edifício para morar. Sabe o que acontece? Que muitas pessoas pensam que pode viver sem Cristo. E outras pessoas pensam que pode viver sem igreja. Olha, Cristo é o fundamento. Você não mora só no fundamento. Você precisa do edifício. A igreja é o corpo. Você não vive só sobre o edifício. Você tem que ter o fundamento.
Então a igreja é necessária, é uma coisa necessária. E a igreja é o corpo de Cristo. É por causa de Cristo que a igreja existe, mas a igreja é necessária para a nossa comunhão, para a nossa convivência, para o nosso relacionamento, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso ensinamento, para o nosso desenvolvimento na presença de Deus. Nós precisamos da igreja. Então a igreja é o corpo de Cristo. E a igreja também, além de ser o corpo de Cristo, ela é a morada do Espírito Santo de Deus. E aí então nós saímos um pouco da coletividade e entramos na individualidade. Porque o Espírito Santo mora nas pessoas. O Espírito Santo mora individualmente em cada um. Quando nós olhamos para a igreja como um todo, o corpo de Cristo é o todo, é a igreja como um todo. Todo mundo precisa da igreja, a igreja funciona com todos os seus membros. Por isso que até mesmo os dons espirituais, quando a Bíblia fala sobre os dons espirituais, a Bíblia diz, deu uns para isso, outros para uns pelo mesmo Espírito, outros pelo mesmo Espírito. Quando fala dos dons ministeriais, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para doutores, mestres, pastores, não todo mundo não sabe fazer a mesma coisa. A igreja não funciona se uma pessoa só resolvesse dizer assim, eu sou a igreja sozinho, vou fazer tudo sozinho. Não. Olha o que acontece no culto como hoje. Nós temos uma série de pessoas funcionando aqui. Nós temos uma porção de gente trabalhando. O culto que está acontecendo aqui não é realizado só pelo pastor, é realizado pelo pessoal da música, pelo que canta, pelo que ensina, os obreiros que estão aqui tomando conta do trabalho, aqueles que estão lá no estacionamento tomando conta dos carros, aqueles que estão no banheiro dando assistência. A igreja é um todo, aquele pessoal que está operando o som, os que estão aqui organizando. Cada coisa que acontece na igreja, o Senhor preparou para que cada um tivesse esse papel. E por isso nós nos tornamos um corpo. Um corpo que tem mãos, que tem olhos, que tem boca, nós falamos, enxergamos, ouvimos e pegamos nas coisas e caminhamos, porque somos completos. Quando uma pessoa tem deficiência, não consegue desenvolver todas as faculdades e todas as coisas do seu próprio corpo. A igreja também precisa ser assim. Mas quando o Senhor desmembra isso, ele diz assim, a habitação do Espírito Santo é dentro das pessoas. E aí onde nós chegamos nessa terceira característica, essa terceira coisa que forma a igreja. Todas as vezes que a Bíblia Sagrada e que o Novo Testamento fala sobre igreja, não está falando do templo. Não está falando da nossa estrutura. Não está falando de uma denominação. Não está falando de uma instituição estabelecida pelos homens. Está falando de pessoas. Você já ouviu falar tantas vezes que no dia que o Senhor Jesus foi morto, ressuscitado, o véu do templo se abriu de alto a baixo. E nós aprendemos a vida inteira que ali fazia uma separação do lugar santo para o lugar santíssimo. E aí então todo mundo, nós temos assim aquela visão, diz assim, então quando o véu do templo se rasgou, então nós agora temos acesso ao lugar santíssimo, e nós podemos entrar na presença de Deus. Isso realmente é um significado, mas não é o principal. O principal sabe qual é? E que naquele dia Deus saiu do templo. Ele não mora mais lá. Não existe mais lugar santo. Não existe mais terra santa. Israel não é terra santa. O lugar santíssimo não é mais o lugar santo. Não existe mais o santo lugar, é o lugar santo do santo. Agora existem pessoas santas. Deus não habita em lugar. Deus não habita em terra, Deus não habita em edificações, Deus não habita em negócios, em estruturas organizacionais, Deus não habita em templos feitos por mão de homens, Deus habita em pessoas. Toda vez que o Espírito Santo, toda vez que você lê na Escritura Sagrada alguma coisa sobre a igreja, você pode ter certeza, a DGO não é o templo que nós estamos congregando. Tem muitas igrejas, ou tem muitas pessoas reunidas dentro de ambientes como esse, ou até melhores do que esse, que está muito distante de ser uma igreja. A DGO são as pessoas. A igreja são as pessoas. O Espírito Santo habita em pessoas. O lugar santo não existe mais, existem pessoas santas. O Espírito Santo, a palavra de Deus diz com todas as letras. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3 e 16. Não sabeis vós que o santuário de Deus, não sabeis que sois o santuário de Deus que habita em vós? Você é o santuário de Deus. É em você, é em mim, é em nós que o Espírito Santo habita. O 6 e 19 diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo, esse corpo é santuário de Deus e que o Espírito Santo está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que vós não sois de vós mesmos? Deixa eu dizer uma coisa para você que talvez traduza melhor isso para você.
Toda vez que você olhar sobre a habitação do Espírito Santo, toda vez que você pensar na palavra santuário, porque lá no Antigo Testamento o santuário era aquele lugar sagrado, o santuário entrou aqui dentro, todo cuidado, lembra de Moisés lá na sarça, afasta, tira a sandália do pé, você está pisando no lugar santo. Olha, não tem mais isso aqui foi lá no Antigo Testamento, lugar santo não tem, terra santa não tem, não adianta ir lá buscar terra em Israel, que a terra de lá mesmo é daqui, não tem água santa, não tem terra santa, não tem lugar santo, não tem nada, existem pessoas santas. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, você é a habitação do Espírito Santo, você sabia disso? Só que você talvez saiba disso, mas se esquece de uma outra coisa, teu irmão também é. Então, se você se valoriza porque o Espírito Santo habita em você, valorize também o seu irmão porque o Espírito Santo habita nele também. Quando nós causamos discórdia uns com os outros, nós afrontamos ao Espírito Santo, que é o dono da casa. Não sabeis vós que vocês são habitação, vocês são santuário, que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, e vocês não são de vocês mesmos? Então, deixa eu dar uma dica, cuida bem desse corpo, cuida bem da sua vida, cuida bem da sua personalidade, cuida bem do seu caráter, cuida bem da sua estrutura espiritual, cuida bem da sua pessoa, cuida bem da sua santidade, porque o Espírito Santo precisa de um lugar habitável, um lugar limpo, um lugar santo, um lugar arrumado. Agora pense bem, zele também pelo seu irmão, ame também o seu irmão, cuide também do seu irmão, porque ele também é santuário do Espírito Santo e tem a habitação de Deus na sua vida. Essa é a formação da igreja. A igreja é o corpo de Cristo e o Espírito Santo mora no corpo de Cristo. Quer saber qual é a outra coisa? Essa é uma coisa muito interessante. A gente tentar fazer uma estrutura da igreja. Estruturar a igreja não é uma coisa muito complicada como a gente pensa, não. Você sabe que a maior estrutura da igreja, a gente tem convenções, a gente tem juntas, a gente tem tantas coisas, cada denominação tem as suas organizações, a junta essa, a convenção daquela, aquela coisa toda, mas isso não existe. Para a igreja, não. Pode procurar na Escritura Sagrada que o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a formação da igreja primitiva, você não vai encontrar no Novo Testamento nenhuma convenção, nenhuma junta, você não vai encontrar nada, você vai encontrar uma única coisa, a igreja. Qualquer outra convenção, agência missionária, instituição essa, instituição aquela, qualquer coisa que existir, instituto, e qualquer coisa que você imaginar, existe para assessorar a igreja, para servir a igreja, porque a igreja é autônoma, independente, absoluta na terra, abaixo de Cristo, porque Cristo é o cabeça. A estrutura que você pode conhecer da igreja é simplesmente uma igreja local. Aqui está a estrutura de uma igreja. Se a igreja se organiza dentro dela, e nós vamos ver daqui a pouco, nós nos organizamos dentro de nós mesmos, com as nossas próprias funções, atividades, mas a estrutura vista lá de cima é simplesmente igreja. Então, pode olhar que, às vezes, uma convenção, uma junta qualquer, não tem poder de entrar e fazer alguma coisa dentro de uma igreja, porque a igreja é auto-independente, ela é absoluta. A estrutura que ela tem é aqui. O corpo de Cristo. E dentro dessas muitas igrejas locais, dentro dessas distribuídas em todo o planeta, todas as igrejas, grandes e pequenas, você não precisa, nós nunca podemos dizer assim, nós somos uma igrejinha pequena que precisamos disso, ou nós somos uma igreja essa que tem necessidade daquilo. Não, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. E sabe que é claro que a gente entende que dentro do corpo de Cristo, dentro de uma igreja local, tem aquelas pessoas que são fiéis, tem aquelas pessoas que são comprometidas, tem aquelas pessoas que prezam pela sua santidade, tem aquelas pessoas que oram, que buscam a Deus, e tem aquelas pessoas que não estão nem aí, e tem aquelas pessoas que frequentam a igreja porque não tinha nada para fazer no domingo à noite, ou tem aquelas pessoas que vêm para a igreja só porque o fulano de tal, o marido é da igreja, ou a mulher é da igreja, ou o amigo é da igreja, tem aquelas pessoas que vêm para a igreja só para arrumar uma namorada, tem outros que vêm para a igreja por muitos motivos. Mas o Senhor Deus, o nosso Senhor, conhece dentro de cada igreja local quem são realmente os membros fiéis. E aí ele pega dessa aqui, daquela ali, daquela outra, daquela ali, no mundo todo, e dessa ele faz a sua igreja universal. A estrutura da igreja é assim.
O Senhor não vê a igreja como aquela instituição, aquela organização, aquele que tem esse projeto, aquele que tem aquela assistência, aquele que tem aquilo. Não, o Senhor vê a igreja como aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Cristo e que têm absoluta convicção da sua fé na sua pessoa. E tem sempre uma coisa que você não pode esquecer. São pessoas. São pessoas individuais. É você e Deus. Às vezes, quando o pastor Valdemar usava a expressão assim, quem é a igreja? E ele, às vezes, quebrava uma regra, né? Porque é muito comum nós falarmos da igreja como uma coletividade, é muito comum nós olharmos para a igreja como o corpo de Cristo, para uma multidão, e aí é muito comum nós respondermos assim, nós somos a igreja, aqui tem uma igreja, e de fato, a resposta, tecnicamente falando, nós poderíamos dizer assim, aqui está a DGO, e nós todos aqui somos a igreja. Mas ele sempre falava o seguinte, não, você tem que assumir sua própria responsabilidade, dizer assim, eu sou a igreja. E é claro que quando você coloca isso teologicamente falando, vai ser uma incoerência eu dizer assim, que eu sozinho sou a igreja. Não, eu não sou a igreja sozinho, eu sou com você, com aqueles irmãos, com a nossa comunhão e tudo. Mas quando eu assumo isso, eu digo assim, eu sou a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo mora na minha vida. Eu tenho um compromisso com a santidade, com a verdade, com a sinceridade. Eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Então eu sou a igreja, eu represento a igreja. E eu junto com os meus irmãos, nós formamos o corpo de Cristo, que é a igreja na sua totalidade, na sua absoluta totalidade. A estrutura da igreja não é tão complicado de você descobrir. Não é tão complicado para você dizer assim. Às vezes eu vejo as convenções, as juntas, dizer assim, olha, nós temos que botar no estatuto que nós temos o poder de interferir na igreja. Pode escrever o que quiser no estatuto. Pode fazer o estatuto, 500 estatutos, pode dizer assim, eu posso fazer e aquela coisa. Não há lei nesse planeta, ainda não foi criada essa lei, onde alguém possa interferir na igreja. A igreja vai dizer assim, não, nós somos independentes e absolutos, ninguém se mete. A estrutura da igreja, a Bíblia Sagrada, teologicamente, a estrutura da igreja é só uma igreja. Pronto, ponto final. Só que nós precisamos, nós já estamos conhecendo a formação da igreja um pouquinho, e obviamente nós vamos ver detalhes mais na frente, nas outras reflexões, sobre como ela surgiu, de maneira que ela trabalha, nós vamos ver os defeitos, as qualidades, nós vamos ver as dificuldades que ela enfrenta, os pormenores, as grandes aflições e todos os tipos de problemas que a igreja existe. Mas hoje, além de saber sobre a sua formação, de como ela foi formada, como o Senhor planejou, e aqui o texto diz que o Senhor falou no futuro, edificarei a minha igreja, mas quando você olha para a Escritura Sagrada, você descobre que essa igreja foi fundada antes da fundação do mundo. Antes de existir o ser humano, antes de existir o homem, antes de existir uma família, antes de existir Adão e Eva, a Bíblia diz que estava no projeto de Deus, no coração de Deus, a formação da igreja antes que o mundo existisse. O Senhor planejou todas as coisas. É um projeto bem arquitetado e bem organizado. O Senhor sabia de todas as dificuldades, porque a sua onipresença, Ele vive no presente, no passado e no futuro. Ele sabe tudo. Então Ele formou a igreja. E nós agora estruturamos essa igreja com a única palavra, igreja. Somos a igreja. Nos reunimos aqui, somos o povo de Deus, lavado e remido no sangue de Cristo. Todos aqueles que na sua convicção dizem assim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pronto. Nós estamos nos tornando pessoas com convicção de que Jesus é o Senhor da nossa vida. Agora, essa igreja tem alguma coisa a fazer? Tem prioridades? Essas prioridades nós precisamos conhecer. Eu quero passar um tempinho aqui com vocês. A primeira prioridade da igreja é Deus. Deus é absoluto, soberano e eterno dentro da igreja. Olha, nós podemos fazer assistência social? Podemos. Nós distribuímos cesta básica? Nós fazemos um celebrar e visitamos as pessoas, entregamos alimento, entregamos remédio, cuidamos de dente, cuidando de coisas. Qualquer outra ONG pode fazer isso. Nós fazemos com prazer, porque nós temos prazer disso. Mas uma ONG pode fazer, uma instituição que não tem nada a ver com o cristianismo pode fazer isso também. Mas tem uma coisa que essa instituição não pode fazer. Nenhuma outra instituição pode fazer. Viver com Deus, se relacionar com Deus, falar sobre Deus e conduzir as pessoas a Deus. A igreja é a única instituição na terra que tem esse poder. Então a sua prioridade vai muito além de qualquer outra coisa que nós fazemos aqui na terra.
Nós temos o dever e o direito, e nós temos o privilégio de exercitar várias coisas. Hoje a igreja se meteu em todos os setores da sociedade, inclusive na política. E às vezes, por conta disso, a igreja vai se esquecendo das suas prioridades. Deus é a prioridade da igreja. Deus é o centro da igreja. Deus é o que tem que ser adorado na igreja. A igreja é a única que tem a propriedade de adorar a Deus em espírito e em verdade. A igreja é a única que conhece Deus na sua essência, ou pelo menos tem que conhecer. Porque se você não tiver Deus como sua prioridade, de que adianta você estar na igreja? A igreja é Deus. Deus criou a igreja. Deus é tudo dentro da igreja. É o centro de tudo. Porque Deus também habita dentro da igreja. Você se lembra daquelas expressões que Jesus, nas cartas às igrejas da Ásia, tem uma das igrejas, me parece que é a igreja de Éfeso, que o Senhor manda a carta dizendo assim, olha, eu sou aquele que tem na sua mão as 7 estrelas e que caminha no meio dos 7 castiçais. Os castiçais eram a igreja, as estrelas eram os pastores. E o Senhor estava dizendo o seguinte, eu sou aquele que caminha no meio das igrejas. A igreja é o centro. Quando a igreja desvirtua as suas coisas, quando a igreja sai do culto, da adoração a Deus, para fazer política, para fazer venda, para fazer propaganda, para fazer qualquer outra coisa, a igreja está saindo da sua essência. A igreja não pode sair da sua essência. A essência do cristianismo é Deus. Tudo que gira em torno da igreja é para Deus. A glória é para Deus, o poder é de Deus, a graça é de Deus. E tudo que acontece aqui é para servir a Deus. Até mesmo das nossas mínimas atividades. A palavra de Deus diz que quando você está lá no seu trabalho, fazendo qualquer outra atividade lá, você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus, a partir do momento que você se tornou um verdadeiro cristão. Deus é a prioridade da igreja. Deus é o centro da igreja. Deus é o motivo da igreja estar aqui. Deus é o único que tem que ser adorado no meio da igreja. Deus é o único que merece aplauso. Deus é o único que merece reverência e atenção. Deus é o único que não pode ser questionado. Deus é o único que não tem falha, que não tem erro. Deus é o único que precisa ser reverenciado e acreditar, e de todo momento, confiança nele nós precisamos ter a cada dia, sabendo que ele é o único soberano da igreja. E a nossa prioridade é servir a Deus. Tudo que nós estamos aqui fazendo é para a glória de Deus. Não existe outra coisa que possa substituir isso. Não tem anjo, não tem serafim, não tem arcanjo, não tem liderança eclesiástica, não tem poderes lá, organização, não tem instituição, não tem convenção, nada, não tem ninguém. Deus é a nossa prioridade. Só Ele é digno de honra, de glória e de louvor. É claro, nós sabemos que Deus é trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando falo de Deus, falo de um Deus absoluto, de um Deus eterno, de um Deus que tem todo o poder no céu e na terra, de um Deus que tem o comando sobre as nossas vidas e que nós servimos a Deus porque Ele é tudo que nós precisamos saber do cristianismo. O cristianismo só tem Deus acima de todas as coisas para servir. É a prioridade número 1 da igreja, é Deus. Qual é a prioridade número 2? A igreja. A prioridade número 2 da igreja é a própria igreja. Nós estamos aqui, somos igreja e servimos a igreja. Aí você vai dizer assim, mas então a igreja, como é que pode? Como é que se funciona isso? É porque a igreja se organizou em vários setores. E eu preciso que nós entendamos isso. Às vezes uma pessoa está lá dirigindo um departamento qualquer, né? E a gente tem uma força de expressão, vamos supor, uma pessoa trabalha com as crianças ali no departamento, aí fala assim, meus meninos, minhas meninas. Ok, é de Deus, não é sua não. Você não é dono de nada, tudo é de Deus. Meus garotos, é carinhoso, mas é de Deus. Você não é dono de nada. A prioridade da igreja é Deus. Ah, você conhece aquela história assim, porque a igreja não me apoia. Eu estou fazendo esse trabalho, mas eu não tenho apoio da igreja. A igreja não tem que te apoiar. A igreja não foi criada para te apoiar. Você é que tem que apoiar a igreja. Porque o todo não apoia a parte. É a parte que apoia o todo.
E, às vezes, você criou um mundo dentro de você. Criou um mundo dentro da igreja. Criou uma outra igreja dentro da igreja. Uma coisa que não pode existir. O ministério, meu ministério é isso, meu ministério é aquilo. O meu departamento, eu trabalho com as mulheres, eu trabalho com os homens, eu trabalho com os jovens, eu trabalho com isso. E eu preciso do apoio da igreja. Não. Corta. A igreja tem que ter o seu apoio. Nós temos um instituto. O instituto poderia reclamar. Eu sou o instituto da igreja, eu tenho que ter o apoio da igreja. O instituto foi criado para servir a igreja. Quem tem que apoiar é o instituto que tem que apoiar a igreja, não é a igreja que tem que apoiar o instituto. Mas tem uma convenção, tem uma agência missionária. O Valdemar falava isso o tempo todo. Nós somos uma agência missionária, mas nós não somos a igreja. Nós não temos poder na igreja. Nós não somos maior do que a igreja, não. A igreja está aqui, nós estamos aqui para servir a igreja, para atender a igreja, para socorrer a igreja. Se a igreja não está sendo atendida corretamente, se o seu departamento está passando por alguma dificuldade, então talvez você não esteja fazendo a coisa certa. Porque a coisa certa é servir a igreja. Qual é a prioridade da igreja? É a igreja. A prioridade da igreja é a própria igreja. Você foi chamado para servir a igreja. Você é a igreja. Faz parte dela. E quando eu falo assim, de vez em quando a gente desconhece e se porta como se não conhecesse o que é a igreja. Todas as coisas que nós criamos dentro da igreja, todas as organizações que nós fazemos, nós temos uma escola bíblica dominical, e uma boa escola bíblica dominical, nós temos um ministério de educação maravilhoso, temos uma revista escola dominical, temos isso, temos aquilo outro, e tal, e etc. Mas eu sinto que, que alguém dissesse assim, mas a igreja não me apoia. Está errado alguma coisa aí? Está errado. Tudo que foi criado na igreja é para servir a igreja. A igreja, irmão, vamos colocar uma coisa na cabeça. A igreja não tem que servir você. A igreja não tem que servir o seu mundo individual. A igreja não tem que servir o seu departamento. A igreja não tem que servir o seu ministério. A igreja não tem que servir a sua organização. A igreja não tem que servir o seu mundinho criado no mundo fora. A igreja tem que ser servida por você. Porque ela é a prioridade do reino de Deus. Ela é soberana aqui na terra, abaixo de Deus. Prioridade número 1, Deus. Prioridade número 2, igreja. Quer saber quais são as suas responsabilidades? Servir a igreja. Na hora que você reclamar isso, na hora que você pensar que pode ser diferente, você está equivocado. Não tem como você trabalhar numa igreja sem servir a igreja, porque você foi chamado para servir a igreja. Não tem como você entrar numa instituição e dizer para essa instituição servir você. Eu vou fazer um exemplo aqui. Abro uma empresa de informática ou de mercado, ou seja lá o que for, contrato um funcionário, aí digo assim, funcionário, venha para cá trabalhar para mim, eu vou te pagar tal. Mas você tem que me servir. O funcionário vai ser servido pela empresa? Não. O funcionário é que vai servir a empresa. É ele que vai prestar o seu serviço, é ele que vai dar o seu empenho, é ele que vai mostrar o que pode fazer, é ele que vai se desmerar o máximo possível para servir a igreja. Quando você entrou no corpo de Cristo, você entrou para servir ao Senhor. E servir ao Senhor é servir a igreja, é servir o seu próximo, é servir o seu irmão, é servir o seu ministério, é servir todas as pessoas que estão ao seu alcance, é servir os órfãos, as necessidades, as viúvas. É você que tem que servir, não é a igreja que tem que servir você. Isso é só o começo. Nós vamos aprender mais sobre igreja. Nós temos muito a aprender sobre igreja, porque eu penso que nós estamos há mais de 2000 anos vivendo como igreja, nós estamos a nossa vida inteira aqui frequentando uma igreja, nós somos membros da igreja, temos um cartão de membro que diz da igreja, e nós ainda não sabemos o que é a igreja e nem conhecemos as prioridades da igreja. Precisamos conhecer. Precisamos saber quais são as verdadeiras prioridades da igreja. A própria igreja é a sua prioridade. O seu povo e todos os ministérios, o ministério deve apoiar a igreja e não o contrário. É a parte da igreja que apoia o todo, não é o todo que apoia a parte. Quando a igreja diz assim, olha, nós vamos fazer uma escola bíblica, é para servir a igreja. Ou nós vamos criar um instituto, é para servir a igreja. Ou nós vamos abrir um ministério de educação, é para servir a igreja. Ou nós vamos organizar aqui um ministério de jovem, é para os jovens servir a igreja. Nós temos um ministério de mulheres, é para as mulheres servir a igreja.
Ah, nós temos um ministério de evangelismo, de missões, seja lá o que for, é para servir a igreja. A igreja é que tem que ser servida. A igreja que é a prioridade do reino de Deus. Prioridade 1, Deus. Prioridade 2, igreja. Prioridade 3, eu não podia fugir dessa aqui, né? Porque a prioridade número 3, a igreja, é o mundo perdido. A igreja nem poderia fazer o contrário. Eu nem poderia colocar o mundo perdido na frente de Deus, porque sem Deus, a igreja não dá conta de resolver nada no mundo. Eu nem poderia colocar o mundo perdido na frente da igreja, porque é uma igreja que não está estruturada, abençoada, uma igreja que não está bem organizada, não pode servir o mundo perdido. Por isso a prioridade é bem cronológica, é bem sequenciada. Primeiro Deus, depois a igreja, depois o mundo. É assim que funciona. Eu gosto de me lembrar daquele episódio que Eliseu e Elias estavam caminhando juntos lá, e Eliseu falava assim, Elias falava para ele assim, eu estou indo embora. Você fica por aqui é a escola de profeta, eu vou para Betel. Sabe, Betel é um lugar assim, não, Betel não sai daqui não. Betel era o significado da casa de Deus. Betel aqui significa a igreja. E aí ele diz, não, eu vou contigo para Betel. Morra quem morrer, aconteça o que acontecer, mas eu não te deixarei, eu estou contigo em Betel. Betel é onde eu cresço, Betel é onde eu aprendo, Betel é a casa de Deus, Betel é onde eu me estruturo. Depois que ele saiu de Betel, foi que ele falou assim, rapaz, acho que você vai ter que ficar aqui, porque eu vou para Jericó. Aí ele diz, eu vou também. Agora eu já estou forte em Betel, eu já me fortaleci em Betel, eu já recebi o que tinha que receber, agora eu vou contigo para Betel. Eu vou contigo para Jericó. Jericó é o símbolo do mundo. Então a igreja, primeiro, encontra-se com Deus, se fortalece em Deus, aprende de Deus, serve a Deus, ama a Deus, leva as pessoas a conhecer a Deus, adora a Deus, tem plena convicção da habitação de Deus na sua vida, e a igreja então começa a servir a igreja, edificar a igreja, fortalecer a igreja, ensinar a igreja, fazer com que a igreja compreenda a sua visão, suas necessidades, suas prioridades. Agora a igreja vai entrar no campo do inimigo, vai entrar no terreno do trabalho. A igreja agora tem o mundo como sua prioridade. Toda vez que você pensar em igreja, eu posso dizer para você uma coisa, que o Senhor chamou a igreja, estabeleceu a igreja, e o propósito de Deus é o seguinte, essa igreja precisa ganhar o mundo para Cristo. Aqui e lá. Acho que nós nem precisávamos entrar em tantos detalhes, porque passamos um dia desse sobre a conferência missionária. Essa igreja fala em missões o tempo todo. Nossa responsabilidade maior com o evangelismo. Nesse momento, por exemplo, o Ministério de Missões, aí com o Felipe, está lá nos Ribeirinhos. Ele já mandou uma mensagem hoje, diz, amanhã ninguém me acha. Eu estou fora de telefone, de WhatsApp, de qualquer coisa. Estou dentro das brenhas lá do Ribeirinho, dos Ribeirinhos, na margem do Amazonas, lá pelos confins da terra, e falando do amor de Deus, pregando do evangelho e dizendo para as pessoas que Jesus Cristo é o Senhor, que salva, cura, transforma, renova a sua vida, e ajudando as pessoas socialmente também, do jeito que puder. A igreja faz isso. A igreja faz isso. Quando eles estão fazendo isso, eles estão servindo a quem? O Ministério de Missões? Não. Estão servindo a igreja. E estão entrando no papel principal da igreja, que é ganhar o mundo para Jesus. A questão da evangelização é que a igreja está no mundo para muitas utilidades. Mas a sua missão número 1 é evangelizar o mundo. Fazemos obras sociais? Vamos fazer. Entregamos cesta básica? Vamos entregar. Curamos pessoas, tratamos de dente? Vamos tratar. Isso aí é nosso papel, é nossa responsabilidade. O social também está na igreja, senão Jesus não teria mandado os discípulos dar comida para eles. Mestre, esse povo está com fome, cansado, despede eles para a gente poder ir para casa e eles irem arrumar um mercado para comprar. Não, dispensar eles não. Vocês vão dar comida para eles. Dá-lhes vós mesmos de comer. Mas, Senhor, nós não temos como, se vira, dá um jeito, resolve. É papel da igreja, é a tarefa da igreja também. Mas a sua prioridade é o mundo. Conhecer o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você entende qual é a sua prioridade agora? Você sabe qual é o seu papel? O seu papel como igreja é fazer com que as pessoas conheçam o Evangelho. O seu papel como igreja é você chegar no seu trabalho e você fazer com que os seus amigos conheçam o Evangelho.
Está cheio de teólogos espalhados pelo mundo inteiro, mas eles não fazem não faz muito tempo, numa convenção, uma pessoa questionou aí a habilidade dos pastores leigos lá do interior, que não tinham saído muito bem nas provas da convenção, e eu fui e confrontei, eu fui até a cúpula lá da convenção e perguntei para eles assim, mas me diz uma coisa, eu realmente sei, vocês têm teólogos bons, gente que responde todas essas perguntas aí de olho fechado, mas eles dão conta de ir lá para a Paraíba, no interior, no sertão da Paraíba, puxar água no balde, banhar com a canequinha e falar do amor de Deus? Eles têm como ir lá para o Piauí, para uma terra seca, difícil, visitar pessoas pobres e comer lá o arrozinho com feijão? Eles têm condições? Não sei. É porque as pessoas que não passaram nessa prova, eles têm condições, e eles estão lá fazendo o trabalho. Jesus está salvando e curando e renovando pessoas. E ele tem o poder de fazer isso. Eles não são teólogos. E o evangelho não é só teologia, não. O evangelho é a transformação de vida. A pregação do evangelho é a conversão das pessoas é pelo evangelho, não pelo poder da teologia. Tudo bem, vamos estudar o máximo que puder. Mas não vamos nos esquecer que o poder do evangelho é o poder transformador. E pessoas leigas também pregam o evangelho, afinal de contas, nós somos uma origem, a nossa Assembleia de Deus se formou assim. A nossa Assembleia de Deus consagrava pessoas aí, olha, você foi batizado com o Espírito Santo, está pregando muito bem, está interessado, gosta de ganhar alma, entrou lá vou ordenar você a pastor, vai lá, abre uma igreja e vai em frente. E é por isso que nós somos a igreja que mais cresceu no Brasil. Porque entendemos uma coisa, o mundo precisa conhecer Jesus. Quantas vezes, às vezes, nas conferências missionárias, Valdemar respondia essa seguinte pergunta. Alguém o questionava e dizia assim, esses meninos não têm condição de ir para o campo. Eles não têm preparo. Eles nem fizeram ainda a faculdade. Mal terminaram o 2º grau. Esses meninos, o Brasil não tem condição de fazer missões, porque o Brasil não tem, as pessoas não estudaram o suficiente, o mundo lá é muito mais evoluído. Tudo bem. Tem teólogos aqui no Brasil que têm condição de ir, mas eles não querem. Mas tem uma moça e um rapaz que não estudou o suficiente, mas eles amam ganhar alma e eles querem. Então você vai. Porque eles entenderam uma coisa, a prioridade da igreja é ganhar o mundo para Cristo. Vai lá nessas feiras por aí, você se surpreende quando você entrar numa feira dessa aí. Você se surpreende se você entrar naquela feira dos importados ali. Você se surpreende quando você chega naqueles estacionamentos ali, daquele pessoal vendendo panfletinho, e vendendo disco, e vendendo caneta, e vendendo uma porção. Você se surpreende. Porque você conhece ali no meio daquele povo verdadeiros pregadores do evangelho. Pessoas simples, leigas, que quando vai chegando um cliente lá, ele vai falando do amor de Deus, vai falando de Jesus, e você se surpreende com a capacidade que aquelas pessoas têm de ganhar alma para Jesus. A igreja está em todo lugar, são pessoas. Mas você surpreende-se também ao ver que muitos letrados e teólogos não conseguem fazer nem 1% daquilo que aqueles leigos conseguem fazer. Porque aqueles leigos têm uma certeza, eu não me envergonho do evangelho. Eu sei que o evangelho é o poder de Deus, eu sei que ele transforma, eu sei que ele cura. Então eu falo errado, eu falo nós vem, nós vai, nós foi, nós fumo, faz do jeito que quiser. Mas eu falo que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo, e Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Eu falo que Jesus transforma a sua vida, porque transformou a minha, então ele transforma mesmo. E as pessoas creem no evangelho e são curadas de suas enfermidades, são resolvidas das suas vidas, são transformadas pelo poder de Deus. Então eu creio no evangelho de poder. Qual é a missão da igreja? A prioridade da igreja? Deus é a prioridade. A igreja é a prioridade. E a evangelização do mundo é a prioridade. A igreja nunca pode se esquecer disso. No dia que você parar de evangelizar, no dia que você parar de fazer missões, no dia que você parar de enxergar que o mundo precisa ganhar o conhecimento de Cristo Jesus, então você pode mudar a placa. Pode mudar o rótulo. Bota lá clube, bota lá instituição qualquer, bota lá associação, não sei das quantas. Mas para se chamar igreja, você tem que ter um princípio, que Deus é a prioridade, que a igreja é a sua prioridade, e que o mundo tem que ser conquistado para o reino de Deus. Essa é a nossa tarefa. Essa é a nossa introdução sobre a igreja, mas nós temos mais pela frente. Eu quero que você entenda o valor que tem a igreja do Senhor. A igreja, ser igreja,
é mais do que estar assiduamente no culto. E é mais do que ter um nome no hall de membro. Ser igreja é ter um compromisso com Jesus. Ser igreja é engajar-se no projeto de Deus. Tudo nesse mundo pode falhar, mas a igreja não pode falhar. Porque se a igreja falhar, o prejuízo é de dimensão imensurável. Veja o exemplo, por exemplo, de Neemias, na reconstrução dos muros de Jerusalém. Você sabia que aqueles muros ficaram 90 anos esperando em ruínas? Você sabia que durante 90 anos, a palavra que mais se dizia sobre aqueles muros é que era impossível ser reconstruído? Não tem jeito de ser reconstruído, esse muro é uma ruína completa. 90 anos esperando. Aí Neemias apareceu. Não porque ele foi líder, não porque a importância não foi dele. A importância foi porque ele conseguiu convencer algumas pessoas, ele chamou pessoas. Então, de repente, um ourive virou pedreiro. Um perfumista virou pedreiro. Pessoas com habilidades, com mãos finas, com tarefas de escritório, viraram pedreiros. E em 52 dias, uma obra que ficou 90 anos esperando, foi completamente concluída. Porque o povo se engajou. Então, igreja é engajar-se no reino de Deus. Igreja é ter um compromisso com Jesus Cristo. Igreja é saber que você pode servir e fazer a diferença nesse mundo. Esse é o melhor dos exemplos. Eles realizaram essa obra e todo mundo se envolveu. De vez em quando a gente escuta as pessoas dizerem assim, mas essa não é a minha tarefa. Esse não é o meu ministério. Meu dom não é esse. Eu não sei fazer isso. Não, isso aí é para fulano. Eu nem tenho condição de fazer isso. Olha, eu não sou habilidoso. Eu carregar pedra não dou conta. Eu fazer isso eu não dou conta. Mas naquele dia, todos eles se envolveram. E eles foram pedreiros, eles foram guerreiros, eles foram lutadores, eles usaram espada, eles usaram ferramenta, eles enfrentaram adversários, mas eles tinham uma coisa só no coração. Nós vamos fazer a obra de Deus como tem que ser feita. Igreja, você, na sua coletividade, é o corpo de Cristo. Mas precisa entender também o valor da sua individualidade. Deus habita em você. O Espírito Santo habita em você. Mas o Espírito Santo também habita no seu irmão. Precisamos amar uns aos outros, inclusive por causa disso. Para saber que a nossa missão é estar com o Senhor. E se engajar nele. Ter compromisso com Jesus Cristo. Para que nós possamos ser chamados de igreja. Porque igreja é mais do que a carteirinha de membro. É mais do que a Bíblia debaixo do braço. É mais do que a frequência assídua no templo ou na escola bíblica dominical. Ser igreja é ter compromisso com Deus, com a sua palavra e engajar-se no seu reino para o servir. Ser igreja é entender que a nossa prioridade não está nos negócios. Ser igreja é entender que a habitação de Deus não está no templo. Ser igreja é entender que o nosso propósito não é ser servido e ser apoiado ou suprido por alguém. Ser igreja é entender que nós somos o responsável por apoiar, por fazer crescer, por desenvolver e para glorificar o nome do Senhor com as nossas vidas e com o nosso trabalho. Ser igreja é engajar-se no reino de Deus.